Esse o update trimestral vai ser gravado, então depois a gente pode compartilhar com vocês. Então, se caso alguém perder alguma coisa, sair antes ou entrar atrasado, não tem problema, né? E a gente vai publicar no YouTube e depois mandar o link para todos vocês. Começar pelo Brasil, bem rapidamente, não é o intuito muito do update trimestral, né? Mais voltado para o mercado internacional, mas acaba impactando bastante, principalmente todos vocês que, a grande maioria, né? Estou vendo aqui tem bastante gente dos Estados Unidos também, mas que mantém seus investimentos no Brasil e tem uma grande parte do patrimônio, uma pequena parte no Brasil, e isso pode influenciar bastante também. Então, é bastante do que vocês já têm visto nos noticiários todos os dias, né? Mas assim, eu não vou falar muita coisa em curto prazo, é mais uma questão passar batido aqui, as dificuldades que a gente está tendo agora, né? A continuação da pandemia, tem lockdown, essa questão da guerra política e de vacinas que a gente está vivenciando aqui no Brasil, que é bem complicado, e não só eu, como a Proxy, desejo aqui os meus sentimentos, nossos sentimentos, né, para todos aqueles que perderam pessoas importantes aí, allegados, amigos, familiares, durante essa pandemia, e também tiveram seus negócios fechados ou estão passando por uma dificuldade. A gente entende que é um momento bem complicado e a gente torce aí e pede para Deus que a gente saia dessa o quanto antes, né, Brian? Então, a gente entende tudo isso. Então, assim, a gente tem algumas dificuldades, uns desafios nesse ano 2021 que a gente está vivenciando agora, que é, por exemplo, a aprovação de PEC emergencial, e isso, consequentemente, pode furar o teto de gastos aqui no Brasil, a continuidade do auxílio emergencial, consequentemente, aumento de dívidas, aumento de inflação, né? A gente tem visto aí, o ano passado fechou em 4,5%, então a gente tem visto aí que a inflação ainda está mantendo uma alta, e a dificuldade, o desafio da recuperação da economia, ainda levando em consideração que o lockdown ainda limita, né, os comerciantes, as empresas recuperarem isso mais rapidamente. Então, a gente tem esses desafios durante esse ano, e isso, consequentemente, impacta não só na economia Brasil, mas na questão risco país. Isso gera também impacto na nossa moeda, na desvalorização do real. Isso é puxado de várias formas aí, estabilidade política, econômica, inflação, a recuperação da economia, furo do teto de gasto e por aí vai. Então, a gente tem uns desafios bem grandes pela frente. As projeções de grandes bancos, de Focus Brasil, vem mudando a cada semana, né? A gente fica até meio perdido em relação a projeções, porque isso, obviamente, eles vão atualizando cada avanço que passa, ninguém sabe de fato o que vai acontecer, mas a gente está vendo aí, e é o que a gente vai falar exatamente nesse update trimestral, o que a gente está vendo aí para o próximo trimestre. Não sabemos o que vai acontecer, mas a gente tem uma visão, alguns cuidados, cautelas, né, Brian, em relação às nossas gestões aí das carteiras e cuidados com clientes, exato, principalmente respeitando os limites de risco, etc. Então, é só um breve resumo que a gente está vivendo no Brasil, dos desafios e o que isso pode impactar, talvez no curto, médio prazo. E de novo, né, Brian, a nossa visão é mais longo prazo, por mais que a gente tenha aí alguns impactos em relação à desvalorização de moeda, risco país, etc., mas a gente está vendo sempre a longo prazo, né? Exatamente. O papel de um gestor é entender o objetivo do investimento do cliente e colocar o dinheiro, o patrimônio, investir na maré certa, né? Nós temos várias marés, especialmente o mercado aqui nos Estados Unidos, nós temos acesso aí democrático nos Estados Unidos a fundos, ações, renda fixa, muito mais do que, por exemplo, no Brasil, onde nós não temos licença e registro para atuar, tá? Nós atuamos exclusivamente aqui nos Estados Unidos, não oferecemos serviços no Brasil, e comparando os dois mercados, né? O Brasil tem menos de 400 ações listadas na Bolsa, aqui tem 22 mil, né?
100 trilhões de dólares em renda fixa transitam nos Estados Unidos. Então, você tem realmente, efetivamente, aí muita maré para colocar o seu dinheiro, e o papel do gestor é colocar o dinheiro do cliente na maré certa para acompanhar o movimento, para cumprir o objetivo lá na frente. Lembrando a todos que, se você tiver perguntas pontuais do seu caso, quiser trocar uma ideia com gestores de Wall Street, só mandar no chat aí ou na opção de QIA, embaixo do Zoom. A gente vai fazer o melhor que a gente pode para responder ao vivo. Em termos de investimento, o que nós vimos no trimestre passado e o que a gente observou foi o movimento de consolidação, que a gente chama em Wall Street. Então, tirar dinheiro do que deu certo o ano passado, realizar esse lucro e colocar ele para trabalhar em outro lugar. Wall Street, para aqueles que não conhecem, os que não são profissionais do ramo, ele não tem paciência. Então, Wall Street não vai realizar lucro e colocar no banco, né? Wall Street é o banco. Então, ele quer realizar o lucro em uma coisa e colocar em outra para subir. Então, por exemplo, ações de tecnologia, ações voltadas aí a serviços digitais, como o Zoom, DocuSign, muita coisa aí dos grandes seis, né? O Facebook, Netflix, Google, Microsoft, Apple e Amazon, que os top 6 aí são maiores do que muitas bolsas inteiras ao redor do mundo, ou seja, a capitalização dessas empresas juntas está nas estratosferas, né? Está no nível estratosférico. E isso a gente viu Wall Street, hedge funds, instituições realizando lucro, vendendo ações dessas empresas e colocando, como Wall Street não vende, realiza lucro e espera, Wall Street não espera nada, realizando lucro e colocando em outros lugares. Os lugares que nós vimos no último trimestre, que foram a preferência aí do mercado, foram empresas consolidadas que o ano passado foram negligenciadas, como Walmart, Procter & Gamble, esse tipo de coisa. Então, para contextualizar. Na área de renda fixa, nós vimos aí o que era esperado, que o valor atual da renda fixa, o valor de face da renda fixa, caiu porque há uma projeção, especialmente as rendas fixas de longo prazo, com longas datas de vencimento, caíram porque a expectativa, no médio prazo, é que o juros sobe, né? Então, só lembrando rapidamente, passando rapidamente para aqueles que não são profissionais, de novo, no mercado que nos acompanham aí, nos nossos updates trimestrais, se você tem hoje um juros que você comprou a 100, ele produz 2% de juros, certo? E os juros ao redor do mundo é 2%, o momento que os juros ao redor do mundo sobe para 3, né? As novas dívidas são emitidas a 3, o que você segura, que você comprou a 100, que agora emite juros a 2, não vale tanto, porque está todo mundo vendendo, você tem maior oferta, menor demanda, o valor de face dessa dívida cai, e aí você vai vender essa dívida e comprar uma nova a 3%. Você vai realizar uma perda, né? Como tudo. Então, a renda fixa, como diz um colega nosso em São Paulo, a renda fixa não é tão fixa assim, gente. Então, tivemos esse movimento nesse trimestre de... Por que esse trimestre, né? Porque Wall Street começou a observar assim, o discurso do Fed e também ele está monitorando atentamente a inflação. O Fed, aqui nos Estados Unidos, a título de curiosidade, foi instituído em 1913, né, em tempos muito temerosos, aí, onde tinha, né, a sombra aí da Guerra Mundial, o fluxo de dinheiro, de dívida, era muito incerto no país. E os Estados Unidos o Fed tinha um mandato muito simples: manter o desemprego sob controle e a inflação sob controle, né? Que eram duas coisas que assombravam os pares dos Yankees, né? Na época chamado, mais comumente chamados gringos, né? Chamados de Yankees, na Europa, que foi o que causou a guerra na Europa, né? Desemprego e inflação. Então, o Fed mantém o mesmo mandato desde então, desde 1913, é muito simples, né? Ele quer influenciar o mercado de capitais, o mercado de dívida, né? O banco toma emprestado, empresta uma pequena empresa, e essa pequena empresa vai contratar pessoas, vai produzir, vai girar a economia, certo?
Então, o Fed aqui nos Estados Unidos, com esse duplo, com esses objetivos muito simples, está observando aí e tem tido um discurso através do presidente do Fed, o Jerome Powell, muito, que a gente diz aqui, dovish, né? Então, muito apaziguado, muito calmo, dizendo assim, olha, nós vimos, por exemplo, né, um exemplo prático, a inflação, os dados da inflação saíram hoje de manhã, a previsão da inflação era 2,5, a inflação, os dados reais da economia que entraram foi 2,6. O Fed já emitiu uma nota durante o dia dizendo que isso é absolutamente irrelevante, faz parte do desvio padrão, pode ser erro de cálculo, pode ser mil coisas. Não significa que a inflação está numa trajetória ascendente e eles têm que acelerar a subida de juros. Por isso vemos o mercado aí levemente de lado hoje, não aconteceu muita coisa, não. E, com isso, nós temos as condições ideais para o mercado de ações, né? O mercado de risco, de renda variável, para você ter esse crescimento, esse movimento de crescimento que a gente espera ver, que é o que o mercado inteiro aqui espera, que passando esse movimento de rotação de uma área, de uma indústria que foi muito negligência, de uma área que cresceu demais para uma indústria que foi negligenciada, a gente espera aí a retomada de crescimento, porque é muito estímulo, é muito dinheiro sendo funcionado no mercado, né, Mário? Sem dúvida. E para complementar também, né, Brian, a gente, olhando friamente a teoria monetária de uma estrutura onde há uma impressão muito alta de capital, um dos fatores que leva, obviamente, à desvalorização de uma moeda é justamente isso. E o Fed tem ciência disso. Só que não é só esse fator que leva a isso, né? Então a gente está no meio de uma pandemia, onde o estímulo vai ajudar e muito para a recuperação mais rápida da economia americana. Consequentemente, há uma projeção de uma leve desvalorização do dólar perante as outras moedas, principalmente as principais, né, que a gente está falando de Yang, euro e franco suíço, que são as principais, mas ainda o dólar tem uma demanda, tirando o ouro, a maior demanda mundial de circulação de moeda, né? Então, isso ajuda a manter ela um pouco estável, talvez até com uma leve percentual para cima ou para baixo durante esse período, mas o Fed já tem essa experiência há muito tempo, né, de ter esse controle, principalmente com a inflação, quando você tem um estímulo. E, de novo, isso vai ajudar aí muito a recuperação mais rápida da economia. E a gente está vendo isso, e a gente tem visto isso, por sinal, e isso refletiu nesse primeiro trimestre, né, Brian? Não é à toa que os mercados conseguiram aí ter uma recuperação. É claro que a gente teve uma queda muito grande, né, muito alta, aí, muito significativa no ano passado, mas a gente vê aí os mercados, principalmente o índice de mercado desenvolvido, que subiu quase 3% nesse último trimestre. Então, a gente vê essa recuperação muito, muito forte, principalmente em alguns setores específicos, como energia, tecnologia, né, nos Estados Unidos, né, Brian? Isso, nós vimos aí como uma renda fixa, esse é o esperado, né? Os juros está aí, os juros pré-fixados são travados, são pré-fixados, né? São fixos. O valor de face vai flutuar conforme o futuro. O Wall Street está constantemente tentando precificar aquilo que não aconteceu e uma medida que vai chegando perto daquela data, ele reprecifica, vende, compra, por isso até o mercado de renda fixa tem essa variação. E aí nós vimos assim um mercado de renda muito interessante surgindo, os utilities, que são as empresas aí, num grupo, né, um ramo que a gente chama aqui de empresa de utilidade pública. Então, as energéticas, né, água, esgoto, produtos que têm uma demanda constante, você tem uma correção junto com a inflação, né, e são, na maioria delas, aliás, todas elas são pagadoras de dividendos, né? Então, elas não são empresas de inovação, grosso modo, aí, comparando com o Brasil, uma CPFL da vida, né? Então, aqui nos Estados Unidos temos várias, e elas corrigem o preço da energia junto com a inflação e elas pagam dividendo, devolvem dividendo. Isso é uma estratégia de renda que se sobressaiu nesse trimestre nas nossas carteiras, assim, lembrando a todos, né, que a gente não
recomenda investimentos, não somos vendedores de fundos, e sim, a gente cria uma carteira customizada para cada cliente para atender seu objetivo, sua necessidade. E aqueles clientes que estavam buscando renda para pagar contas ou para gerar uma renda em dólar, usamos essa estratégia aí, entrando nos utilities, né? Falando em política, né? Então, assim, o Jerome Powell, o Fed, tem essa visão de manter a inflação sob controle e ajudar a baixar o desemprego nos Estados Unidos. Como é que é o governo? A gente recebe muito essa pergunta, né, Mário? A gente conversa com os investidores internacionais ao redor do mundo, querem saber como é que é a influência do governo central no Fed ou nas políticas em termos de policy, né, em termos de política de orientação, assim, de programas, né? Bom, nós temos aí o ministro da Fazenda, seria, né, secretário de Economia aqui nos Estados Unidos, com a figura aí da Janet Yellen, que foi presidente do Fed nos últimos anos, Obama entrando também nos anos aí Trump. Então, ela está acostumada com esse ambiente de juros baixos para ajudar a economia, isso porque ela assumiu o Fed depois do Ben Bernanke, que foi basicamente os anos da recuperação depois da crise de 2008. Então, voltando à sequência, tivemos a crise de 2008, Ben Bernanke ajudando o país a sair através dessas políticas muito afrouxadas de impressão de dinheiro e empréstimo para banco e comprar ativos tóxicos do mercado, que é o momento que nós estamos vivendo agora, debaixo de Jerome Powell. No final dessa era aí de recuperação econômica, aqui os Estados Unidos tinha, se vocês se lembram, né, janeiro de 2020, parece que faz 10 anos, né? Mas os Estados Unidos estavam com 3,5% de desemprego, quase considerado o termo econômico aí, emprego pleno, né? Isso foi na época Yellen. E mesmo assim, os Estados Unidos vinha subindo juros, mesmo assim subindo a conta-gotas, para não dar um choque no sistema financeiro. Estamos vivendo uma era, historicamente falando, uma era que os mercados financeiros estão muito acostumados com essa ajuda do Fed, essa salvaguarda. Aí o Fed vai vir, vai nos ajudar, faça chuva, faça sol. E a Yellen, é a secretária da parte da economia, do lado da Casa Branca, né, ajudando aí junto com o Biden, e o Powell, né, no Fed. Então, nós temos aí um casamento de policy muito grande, ou seja, uma voz só, um intuito só. Sim. Não vemos muita briga nesse âmbito aí. Aliás, não tem. E é muito alinhado às duas pautas, vamos dizer assim, das duas posições, né, Brian? A Yellen, ela basicamente vai entrar nos próximos anos aí de volta no Fed, e é uma coisa que as defesas, os alinhamentos estão são muito bem similares das duas posições. Isso ela já tinha dito inclusive no passado, que ela ia continuar com os estímulos, e o Jerome Powell entrou reforçando isso e vai continuar até a projeção, né, que eles têm até 2023, para depois começar a aumentar os juros. E aí isso, obviamente, teve um impacto no mercado em relação à renda fixa. Mas eu queria antes ter uma pergunta aqui, e antes da gente entrar, Brian, eu queria entrar na questão do governo em si, que é um assunto bem interessante, e a gente tem, como eu falo, bastante brasileiros, assim, por sinal, tem muito mito, né, no mercado em relação não só a investimentos, mas em relação às pautas, às agendas do governo do Biden, de receios, principalmente por ser um governo com um viés um pouquinho mais para a esquerda, mas não chega a um nível esquerda como o nosso Brasil, né? Ele talvez seja um esquerda mais centro, então sim, tem alguns vieses mais voltados para uma agenda mais esquerdista, mas ainda assim não chega tanto quanto o que a gente tem vivenciado aqui no Brasil e tem de experiência aqui. E aí, voltando muito para essa linha, e aí eu queria que você complementasse, o governo Biden, a gente sabe muito bem que é uma continuação do Obama, né, do governo Obama. Então, eles defendem muito aquela questão de trazer o dinheiro, concentração do dinheiro no governo, para o governo ajudar a população em si, e o governo e a agenda mais republicana é uma
mas vamos jogar esses incentivos para o capitalismo, né? Para o comércio, para os empreendedorismos, para os empreendedores, etc., para que eles consigam estimular essa economia na ponta, e não nós. E aí, claro que o Biden tem uma agenda, uma pauta mais sustentável, mais energia renovável, que isso pode mexer um pouco com a questão do petróleo, principalmente em Texas, mas é um mercado muito forte ainda. Talvez ele não consiga mexer em curto prazo, mas é uma coisa que eles têm isso. Eu queria que você complementasse isso, Brian, depois para a gente entrar nessa pergunta que a gente recebeu aqui. Certo. Então, assim, o grande medo de depois, especialmente depois de um governo Trump, né, que não foi só republicano. Aliás, os republicanos nem queriam ele como presidente. Lutaram com unhas e dentes até o momento da posse. Eu lembro aí Paul Ryan nem falou o nome do Trump no discurso de posse, dentro do partido, né? Então, até os republicanos não reconheciam bem ele como o candidato do Partido Republicano. Então, ele foi uma coisa assim, uma anomalia política nos Estados Unidos. Ele não era do establishment e, por isso, tinha essa diferença. É um empresário, não era político de carreira. E aí voltamos à política normal, né? E as pessoas aí com esse arrastamento aí a gente estava aí bem para cá de voltar, como é que seria? Vamos para a esquerda, tal. Aqui nos Estados Unidos o termo que eles usam não é esquerda. Os esquerdistas foram mortos aqui, na sua maioria nos anos 70, mas eles usam o termo liberal, né? Aqui nos Estados Unidos. Então as economias, a política liberal, até o pessoal estava de olho aí em algumas figuras políticas muito fortes em Washington, como a Alexandria Ocasio-Cortez, não consigo falar em português esse nome, de tão gringo que é. Ela foi eleita em 2018 no estado de Nova York, é congressista, pela insatisfação aí da população mais liberal do Nordeste americano. E fazendo um contraponto assim ao governo extrema republicano, assim, com o extremo conservador, que é chamado aqui do Trump. E outra figura também do Nordeste dos Estados Unidos, que é a senadora Elizabeth Warren, né, que quer criar um imposto de rico, ela quer taxar dados, né? Então a Google, o Facebook, eles cresceram vendendo dados, fazendo contas grátis, né? Só que não é grátis aos olhos dela. Essas empresas saíram do nada, startups valendo zero, e hoje elas valem mais de $1 trilhão de capitalização. Esse crescimento de valor é os seus dados, o seu Gmail, o seu WhatsApp, por aí afora. Com a eleição do Biden e essa onda azul que a gente teve em Washington, o temor era que agora Elizabeth Warren vai falar: nós vamos taxar os ricos, nós vamos taxar os dados, acabou a festa. Não é bem assim, né? A política aqui nos Estados Unidos não funciona dessa forma. A maioria, no Senado especificamente, é milimétrica, né? Então os republicanos ainda têm muito chão para vetar algo de acontecer, o que o Wall Street vê com bons olhos, tá? Então, retomando aqui o mercado de capitais gosta dessa diversidade. Olha só como diversidade é bom até na prática, na vida, assim, nos seus investimentos. O Wall Street gosta de ver a diversidade de ideias, porque realmente assim o país, a economia é impulsionada. É interessante notar que de 2018 para 2021 e depois da eleição do Biden, o discurso desses liberais extremos, como a Alexandria Ocasio-Cortez, deu uma amansada, né? Foi interessante ver isso, que ela tinha algumas propostas, ela e o grupo progressista, que eles chamam lá, tinham a política assim de, olha, vamos dar $15 por hora para todo americano, é o salário mínimo, vamos colocar assim, tá? Isso hoje está bem mais aguado, bem mais diminuído. Eles não querem promover isso para o país inteiro. Eles querem colocar isso dentro da medida de infraestrutura do Biden para algumas classes de trabalhadores que trabalharem nas infraestruturas que fazem parte desse pacote de 2 trilhões. Ou seja, muito mais pé no chão do que aquela bandeira, vamos virar a revolução no país. Marketing eleitoral, né? Exato. Que propriamente a execução de um plano ao pé da letra, né, do que eles prometiam. Exatamente. Então a gente vê que, olha, é liberal, é liberal. É diferente do Trump, muito diferente. Então, aliás, todo governo vai ser diferente do Trump, porque ele realmente não era político, ele veio
um outro tipo de background aí, né? Mas vemos também que os temores dos conservadores aqui nos Estados Unidos também não são justificados. A política democrata é vamos aumentar impostos, concentrar dinheiro no governo, que o governo ajuda o povo, né? E o democrata também tem uma visão que eu acho que é bom aí em termos de policy, né? De política, de orientação política global, que o democrata tem uma visão um pouco mais global, né? O republicano é mais insular, assim, vamos cuidar dos Estados Unidos. E o democrata tem uma visão global. Acho que essas coisas somadas aí, esse temperamento do Biden também, ele é político de 40 anos de carreira, não costuma fazer loucuras no histórico dele, nada indica que ele vai fazer daqui para frente. Sim. Tudo isso tem sido muito positivo para o mercado. Sem dúvida. E, Brian, a gente tinha colocado como meta aqui por volta de 30 minutos, mas só para a gente não se estender muito aqui, eu vou responder vou colocar meus pontos nessa pergunta aqui, eu queria que você complementasse, depois a gente falasse o que a gente espera aí para o próximo trimestre, que a gente vai, o que estamos analisando, né, para o próximo trimestre, e depois abrir para perguntas, mais perguntas. Então aqui estão perguntando para a gente fazer uma breve comparação entre o mercado Brasil e Estados Unidos em relação à estrutura, diversificação e etc. E por que o investidor brasileiro deveria considerar investir nos Estados Unidos. Então, deixa eu só pontuar aqui bem rapidamente a minha visão. Eu queria que você complementasse para a gente passar para o próximo assunto. Então, vamos lá. Existem vários estudos de grandes gestoras do mundo, aí, BlackRock, Vanguard, inclusive grandes bancos também, como JP Morgan, Morgan Stanley, que a diversificação internacional ela é sempre bem-vinda, por vários motivos. Primeiro, por uma questão de mitigação a risco. Segundo, por uma busca de mais oportunidades de investimentos, né? Então, isso é uma referência que o mercado global tem, inclusive o mercado americano. E aí, abrir parênteses aqui, o mercado americano, a gente está falando de quase 50% de representação do mercado de capitais do mundo. Né? Se a gente comparar isso ao Brasil, o Brasil tem 1,5%. Então, de 1,5% para 50%, o Brasil a gente está batendo, acho que quase 4 milhões de investidores na Bolsa. Aumentou muito durante a pandemia, acho que mais de 90%. De investidores de pessoa física, coisa muito bom, por sinal, para amadurecimento, para crescimento do país, etc. Se a gente comparar com os Estados Unidos, a gente está batendo quase 230 milhões de investidores na Bolsa. Lá nos Estados Unidos, a gente tem 3 bolsas. No Brasil, a gente tem ainda uma. Né? Como o Brian pontuou no começo, a gente tem mais de 22 mil ações nos Estados Unidos, que a gente tem basicamente um pouco mais de 400 ou 500 ações aí. Dentre elas pode colocar, de repente, uns 500, 600 fundos. Nos Estados Unidos, a gente tem mais de 50 mil produtos aí, né? Em relação ao mercado de capitais, mais de 30 mil, contando ações, fundos, etc. Então, assim, é um mercado gigantesco. E aí eu coloco alguns mitos de que a gente vê isso no dia a dia, que é muito voltado para a questão da cultural, que a gente vê Brasil, né? Que é a questão da rentabilidade. Então, a primeira pergunta dos meus quase 10 anos de mercado aí a primeira pergunta era quanto que eu vou receber, quanto que eu vou ter de retorno? E esse quanto que dá ao ano? Então, assim, esse é um movimento, sim, que a gente deve olhar também, com certeza, mas não é um fator dominante, o fator que é realmente decisivo para montar um plano, né? Então, assim, isso vai influenciar, isso depende de muita coisa. E a gente depende, quando eu falo depende de muita coisa, a gente está falando primeiro dos seus objetivos, segundo do horizonte de tempo e tolerância a risco. Então, com base nisso, nós, como gestores, vamos analisar o mercado e trazer os melhores instrumentos aí do que o mercado americano. E só um parênteses aqui, quando eu falo mercado americano, por mais que nós somos licenciados e registrados nos Estados Unidos, a gente atua através do mercado americano. Então, temos carteiras aí com diversificação global e não limitado apenas ao território americano em si. Então, isso nos ajuda a criar carteiras aí customizadas para cada tipo de cliente, para cada perfil, cada objetivo. E isso, para complementar e fechar, a gente está falando de uma referência mundial. Quando a gente traz isso para o Brasil, a gente pode colocar aí alguns fatores muito importantes. Primeiro é a questão da perda do poder de compra. Então, a perda do poder de compra é devido à inflação acumulada.
Então, bem breve comparação, nos últimos 26 anos aí, eu fiz o fechamento a gente fez esse fechamento desse estudo no ano passado, basicamente 85% de perda do poder de compra da moeda real, desde a implementação do plano real. Se você levar isso para os Estados Unidos, a gente teve aí 44%, 45% de perda. É basicamente quase metade, tá? Então, isso é um ponto que é muito importante a gente analisar num cenário a longo prazo. E um outro ponto é a desvalorização da moeda. Né? A gente aqui ainda, a gente torce para que a gente cresça e se torne um país de primeiro mundo, desenvolvido. A gente tem grandes potenciais para isso, mas a gente analisar o histórico, desde 99, que começou a distanciar o dólar para o real, a gente vê aí um movimento de desvalorização muito grande. E tem amigos, parceiros nossos, inclusive, que está aqui nos assistindo, que fez alguns estudos de projeção de desvalorização do dólar para daqui a 15, 20 anos. Então, tudo indica, né, de novo, a gente não sabe o dia de amanhã, mas tudo indica que o real vai continuar se desvalorizando. Então, só para fechar minha fala aqui, a questão da diversificação internacional também serve, também é muito importante para a proteção patrimonial. Então, ninguém está aqui falando para você diversificar 100% do seu patrimônio. Jamais a gente falaria isso, até porque nós seríamos irresponsáveis por dar qualquer tipo de recomendação dessa se você tem toda a estrutura no Brasil. Então, aquele número, aquele indicador dos 30% é apenas uma referência. Isso a gente vai estabelecer com o cliente, dependendo de toda a situação patrimonial e financeira de cada um deles. Então, por isso que é importante, meu caro que está perguntando, sobre a diversificação internacional, principalmente por esse viés de proteção patrimonial. Tá? Exatamente. E o que a gente está olhando assim daqui para frente, né? Continuamos olhando o cenário internacional, justamente isso que você está dizendo, Mário, aproveitando o gancho, né? A continuação aí da linha de pensamento, que é assim, diversificar quando? Sempre, né? Não, o dólar está muito forte, está desvalorizado, mas se você tem um plano, você tem controle de algumas variáveis. Tem variáveis que você não tem controle, né? A gente não controla os retornos que vai ter as carteiras do cliente, mas aí, lembrando que lá a gente investe baseado em objetivos, né? É uma metodologia que a gente segue aqui nos Estados Unidos, porque nós temos uma ampla diversificação aqui, né? Nós temos 22 mil ações, quanto mais fundos, renda fixa e por aí vai. Então, nós podemos colocar, se o seu objetivo é crescer, coloque o dinheiro no barco que vai atingir esse objetivo no longo prazo, dado o comportamento desse tipo de investimento. O investimento de crescimento, por exemplo, eu estou reforçando, falando muito disso hoje, entra ação e sai ação, entra fundo e sai fundo daquela maré. Né? No momento que uma Microsoft se consolida no mercado, ela deixa de ser uma empresa de inovação, de crescimento, ela passa a ser uma empresa consolidada, uma empresa de value, né? uma empresa que está devolvendo dividendos e gerando valor dessa forma para os seus acionistas. Né? O que nós estamos olhando daqui para frente? Bom, obviamente, coronavírus. Né? Obviamente, olhando assim, tivemos uma caída vertiginosa, né, no número de casos nos Estados Unidos, de 8 de janeiro até 8 de fevereiro. Começaram as vacinas em dezembro, então a vacina realmente é eficaz, juntamente com os estados mais populosos aqui dos Estados Unidos, afrouxando as medidas assim de quarentena e aumentando a atividade econômica. Nós vimos aí semana passada, quinta-feira, saiu os números de desemprego aqui nos Estados Unidos, já bateu 6%. E no auge da crise tinha batido 15%. Uma recuperação aí em 12 meses bem forte, bem expressiva. Isso a gente vê que vai continuar, estamos monitorando os motivos pelos quais isso tá chegando dessa forma, a vacina, as medidas de quarentena, a reabertura paulatina dos estados mais populosos e as ferramentas do Fed para incentivar esse aquecimento da economia. Se alguma dessas coisas quebra ao longo do caminho, a gente vai estar olhando, né, os dados aí que saem semanalmente, para estar vendo se tem alguma mudança de curso. Não tendo, seguimos com a nossa dentro da nossa governança
de investimentos, nós seguimos com a nossa metodologia, a nossa visão de investimento para cada área, né? Porque é difícil dizer assim, a gente investe em ações e nós vamos ficar nisso, porque nós temos clientes que estão desde private equity até investimentos conservadores e investimentos mais arrojados no mercado de equities, mercado de ações diretamente. É basicamente isso. Não temos nada na esfera política que realmente estamos de olho que possa impactar esse mercado. Temos aí esse pacote de infraestrutura do Biden, que parece que tem grande chance de ser aprovado, especialmente Washington é um lugar interessante, assim, politicamente falando, todo lugar, Brasília Berlim, todos esses lugares são interessantes e esquisitos, acho que é a palavra, né? Como o Biden teve força política para ter a sua medida aí, o estímulo de 2 trilhões aprovados, ao que tudo indica, ele vai ter força política para aprovar mais alguns trilhões aí em obras de infraestrutura, para geração de emprego e tudo mais, né? E aí depois disso, não estamos investindo de maneira defensiva com o aquecimento excessivo da economia. Isso é um movimento, é um segundo momento, né? Aquela coisa assim da pessoa tentar antecipar o antecipamento da segunda, de 3, 4 movimentos lá para frente. Não é possível. Então a gente dá um movimento, espera, olha, analisa os próximos 2, 3 passos e estaremos de volta aqui daqui a 90 dias para comentar como é que foi essa caminhada. Sem dúvida. E acho que mais para complementar, Brian, o que é um ponto bem interessante, a economia rápida que os Estados Unidos têm, né? Então, consequentemente, o que o Mark, que é o nosso diretor de portfólio, que é o gestor que toma conta da equipe de gestão, né, que está ali analisando 24 horas por dia, todos os sinais de fumaça, quais são os movimentos do governo, das agendas, das pautas, recuperação de mercado, vacina, tudo isso eles estão analisando full time, a gente tem uma equipe para isso, e obviamente eles vão agir com a visão a longo prazo, mas obviamente se precavendo aí com qualquer tipo de fumaça que venha a acontecer, como aconteceu no ano passado, né, Brian? Então isso é muito importante. Essa recuperação vai ser um ponto bem interessante para a gente daqui até o final do ano, e o Marco está bem otimista em relação a isso, né, Brian? Sim, inclusive, já emendando com a pergunta que foi feita aqui, sobre instituir um imposto global para a recuperação da economia, né? Uma coisa que a gente observa de Washington é esse balanço de poder, né? Os democratas estão em xeque, né? Existe o tal do filibuster, é um termo político aqui, que é o lado oposto pode furar qualquer lei, qualquer pauta, qualquer coisa que é movida muito rapidamente por Washington, né? Então, os republicanos têm essa carta na manga, no nível do Senado, especialmente, tem bastante força, para poder vetar uma coisa que eles veem que prejudica a saúde do país no longo prazo, né? Basicamente essa é a carta. Não temos nada, absolutamente nada concreto, tá? De que os projetos de lei, as ideias da Elizabeth Warren têm perna política para andar para frente. Então, junto com esse imposto global de recuperação, não há absolutamente nada em Washington que prove assim. A Elizabeth Warren tem voz, ela tem Twitter, ela tem voz lá no Senado para falar, para propor as ideias dela. Não vemos tração nenhuma no resto do corpo político, né? O Biden tinha anunciado já na campanha dele que ele ia subir imposto corporativo de 21% para 28%, imposto de renda da camada superior de 37% para 39%, e até onde a gente vê essas ideias que estão avançando, ainda não foram aprovadas. E a grande novidade, eu acho que assim, a diferença, né, voltar, que é uma política da era Obama, essa pegada verde, né? Essa preocupação com fazer o New Green Deal, né? Voltar uma espécie de Acordo de Paris, fazer um foco assim na área ambiental aqui no país, que a primeira
ordem executiva do Trump, sentado na Casa Branca, foi aprovar um pipeline de petróleo saindo do Canadá, passando pelo norte, no estado de Washington, passando por uma área de reserva ambiental, onde tem lobo, tem várias coisas, o XL, Keystone XL é o nome do projeto. Primeira coisa que o Trump foi falar assim, os lobos, a floresta que se vire, nós vamos passar petróleo por aqui. E é uma coisa assim, é uma preocupação grande do Biden, da Kamala especialmente, de estar promovendo essas políticas aí. Então, ou seja, político é um ser humano como todo mundo. Ele não tem como ter 50 coisas na cabeça dele, 50 coisas que ele está tentando promover ao mesmo tempo. Eu acho que a pegada deles vai ser mais voltar a essa pegada um pouco mais verde, um foco um pouquinho maior no ambiente e em ser um pouco mais amigável globalmente, internacionalmente, fazer mais amigos do outro lado do oceano, ao invés de inimigos, como nós tivemos, ou sei lá qual é a palavra certa, mas nós tivemos inimizades criadas nos últimos 4 anos com o Trump. Boa pergunta em relação a esses policies, né? E é isso que a gente tem observado, é isso que a gente vai continuar observando. A gente tem aprofundado nossa pesquisa aqui na Proxy de investimentos ESG, né, que é o Environmental, Social e Governance, investimentos de cunho aí, ambiental, social e de governança. Vemos estudos acadêmicos que, no longo prazo, esses investimentos sobressaem, né? É meio óbvio, né? Se você cuida do seu... O meio ambiente é um pouco mais macro, é um pouco mais difícil de você fazer uma correlação. Mas se você cuida da comunidade onde a empresa está inserida e você tem boas políticas de governança, suas ações vão subir mais no longo prazo. É até esquisito as pessoas pensarem de modo contrário. E aí nós temos, talvez, novidades aí da equipe de gestão ao longo dos próximos meses nesse sentido também. E só para complementar, o pessoal que está nos assistindo aqui, a gente vai deixar, vai publicar essa gravação aqui no YouTube, depois compartilhar com todo mundo, se quiser compartilhar com algum amigo, familiar ou assistir de novo. Qualquer dúvida ou questionamento, a gente está disponível. Nós deixaremos também os contatos através do e-mail que vocês cadastraram para assistir esse webinar. E exatamente, qualquer dúvida e questionamento a gente está disponível. Estamos aqui à disposição. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de todo mundo, obrigado pela disponibilidade e, se Deus quiser, nos vemos no próximo trimestre. É isso aí. Obrigado, Mário. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal.